Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e trago para vocês nesse vídeo as últimas pesquisas para a presidência da República que foram feitas em 3 colégios eleitorais que são os maiores do Brasil: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Eu quero trazer também como é que está a situação no governo que estão disputando aí o segundo turno. São 12 estados, vão fazer uma viagem aqui pelo Brasil. Pesquisas que foram divulgadas até o dia 29, porque no dia 30 não se pode divulgar números novos, mas vamos trazer aqui como que estava a situação nesses estados e também a preferência dos eleitores em alguns deles para a presidência. Mas antes eu quero pedir aquela ajuda, né? Se você chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa aí esse sininho das notificações para que você seja informado de novos vídeos. Se gostar deste aqui, deixa o like, se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, e quero convidá-los, né, nesse domingo, dia 30, às 15 horas, eu vou iniciar aqui uma super live para acompanhar a apuração em tempo real, comentários ao vivo. A gente vai trazer aqui muitas participações especiais, como é que está a situação nos estados, e vamos tentar projetar quem será o próximo presidente da República a partir da segunda parcial, portanto, antes, né, dos veículos de comunicação aí. Então fica aqui o convite, muito bacana. Se você assistir esse vídeo aqui depois, vai ficar, claro, gravada essa live aqui, você pode acompanhar também aí depois que ela terminar. Vamos começar aqui então por São Paulo. Lá tá tendo disputa no segundo turno, e aqui o Instituto IPEC, que errou muito, né, na disputa para a presidência, mas para o governo de alguns estados o erro foi menor. Lá ouviu 2.000 pessoas entre os dias 27 e 29 de outubro, tem uma margem de erro de 2 pontos. Nos votos totais, Tarcísio 46, manteve o que tinha antes, Haddad 42, ele tinha 43, branco e nulo 7, indeciso 5. Nos votos válidos, Tarcísio lidera 52 contra 48 de Haddad, cenário mantido em relação ao último levantamento, então eles estão empatados na margem de erro. Datafolha em São Paulo, nos dias 28 e 29, ouviu 3.134 pessoas, margem de erro também de 2 pontos. Tarcísio, vejam bem, 46, ele tinha 49. Então ele caiu aqui 3 pontos, caiu além da margem de erro. O Haddad tinha 40, foi para 42, estão empatados aqui então na margem de erro. Branco e nulo 8, indecisos 4. Nos votos válidos, Tarcísio 53, era 55, Haddad 47, era 45. Então, nos votos válidos não estão empatados, porém o Haddad tirou uma diferença que era de 10, caiu para 6. Resta saber se ele vai conseguir virar e vencer lá em São Paulo. Situação muito difícil para o Haddad. Outro instituto para o governo de São Paulo também, depois vamos passando aqui para os outros. Atlas, entre os dias 26 e 29, ouviu 2.500 eleitores, margem de erro de 2 pontos. Tarcísio 51,2 contra 46,3 do Haddad, branco e nulo 1, indecisos 1,6. Nos votos válidos, 52,5 para o Tarcísio, 47,5 para o Haddad, diferença de 5 pontos, que era de 7,2. Então, de fato, o Haddad conseguiu diminuir a vantagem em praticamente todos os institutos da reta final. Vamos ver se será o suficiente para derrotar o ex-ministro de Bolsonaro por lá. A rejeição alta pode atrapalhar. O Datafolha, por exemplo, pegou a rejeição do Haddad de 50 e a de Tarcísio 46, e teve um episódio envolvendo a Carla Zambelli, que acredito que isso aqui, né, pode prejudicar não só Bolsonaro em nível nacional, mas também Tarcísio em São Paulo. Vários amigos meus que iam votar nulo, tanto em São Paulo assim como em nível nacional, disseram que depois desse episódio, enfim, a ficha caiu do perigo que é o bolsonarismo e falaram que vão votar em Lula, não porque tem simpatia ou gostam do Lula, mas simplesmente porque rejeitam, né, o bolsonarismo em si, o que ele representa para o país. Esse episódio da Carla Zambelli ontem, realmente ali, bastante lamentável. Vamos agora para a presidência da República em São Paulo. No Instituto IPEC, Bolsonaro vence 53 contra 47. Datafolha, lá em São Paulo, apenas isso aqui, gente, é bom destacar. Bolsonaro vence 51 contra 49 de Lula. A diferença aqui é de 2, era de 6, portanto, uma notícia aqui boa para o Lula, que reduziu a vantagem no principal colégio eleitoral do país, que também perdeu já no primeiro turno. Bolsonaro venceu por lá. No Atlas, Bolsonaro 52,20, o Lula 47,8. Então, todos os 3 institutos dão vitória para Bolsonaro em São Paulo. Minas Gerais, meu estado, eu sou aqui de Uberlândia, vale sempre destacar. O Instituto Atlas, Lula 51, Bolsonaro 48,
branco e nulo 1%. Datafolha em Minas, votos totais aqui, Lula 48, Bolsonaro 43, brancos e nulos 5 e 4 indecisos. Nos votos válidos, Lula 53, era 52, então ele melhorou um pontinho, e Bolsonaro 47, era 48. Então, apesar da ajuda do Zema, Lula ampliou a vantagem para o atual presidente. E vejam bem, a rejeição de Bolsonaro aqui em Minas é maior do que a rejeição em relação a Lula. E alguém pode falar assim, que absurdo. Pessoal, tem que tomar muito cuidado com bolha, porque talvez a pessoa vive numa bolha bolsonarista e ela acha que Bolsonaro é um deus. Não é. E ela acha que Bolsonaro é amado por todos. Não é. E vale o contrário. A pessoa vive numa bolha lulista e ela pensa que o Lula é unanimidade. Não é. Então aqui Bolsonaro é rejeitado por 51% dos mineiros, que não votariam nele de jeito nenhum, e Lula 45% de rejeição, ainda assim, rejeições altas. Eu lamentei isso aqui desde sempre. Eu acho que o segundo turno para o Brasil não é nada bom. Enfim, dois candidatos extremamente rejeitados. Vamos aqui agora pegar no Rio de Janeiro, Datafolha. Bolsonaro vence 53 contra 41 do Lula, branco e nulo 4, indecisos 3. Nos votos válidos, Bolsonaro 57 contra 43 no Rio de Janeiro, diferença aqui de 14 pontos, que ela era de 12, então ampliou um pouco para o atual presidente, que conta com a ajuda lá do Cláudio Castro, que é governador, ele conseguiu se reeleger. Agora, passando aqui rapidamente pelos estados que tem segundo turno, vamos começar aqui com Alagoas. Alagoas, nós temos aqui Paulo Dantas, do MDB, Instituto IPEC, pessoal. Ele apareceu com 52, Rodrigo Cunha do União Brasil 48, então estão empatados na margem de erro. Então vai ter uma eleição, uma apuração sim, bastante emocionante em vários estados, e aqui no Politizando, insisto, a gente vai estar atento em todos eles. A tela aqui sempre atualizando, tentando trazer, além dos números, algumas reflexões minhas e de outras pessoas que estarão aqui participando. Lá no Amazonas, Wilson Lima 54, Eduardo Braga 46, vantagem de 8. Então não dá para dizer que estão empatados, porque a margem é de 3 pontos aqui e a diferença entre eles, né, supera essa coisa que poderia ficar aqui entre 51 no mínimo para Wilson Lima e Eduardo Braga no máximo 49, portanto, vitória de Wilson Lima, segundo esse levantamento do IPEC no dia anterior. Na Bahia, vejam bem, na Bahia vai ser também emocionante, hein? Jerônimo 51, ACM Neto 49, empate técnico aqui porque a margem é de 3 pontos. Vamos ver se o ACM consegue virar lá na Bahia. No Espírito Santo, Renato Casagrande, atual governador, tenta a reeleição, 53, Manato do PL, 47. Empate, que a margem de erro é de 3 pontos. Casagrande, já disse várias vezes, eu tenho uma profunda simpatia, um bom governador, faz um bom trabalho. Na minha opinião lá, né, acredito que ele deve continuar à frente do estado. Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, 53%, Capitão Contar, 47%. Pessoal, o negócio está apertado aqui em muitos estados, hein? Na Paraíba, João Azevedo, atual governador, tenta a reeleição, 53%. Pedro Cunha Lima, 47%. Margem de erro aqui, tudo 3 pontos. Então, tudo empatado tecnicamente. Exceto, onde é que eu falei aqui que não está empatado? Lá no Amazonas, né? O resto, tudo empate. Pernambuco, Raquel Lira, 54% contra 46% da Marília Arraes. Aqui também, vitória da Raquel Lira, porque aqui a margem de 3 pontos, 2 pontos na verdade. Então, a vantagem supera essa margem de erro. No Rio Grande do Sul também não tem empate na margem de erro. Eduardo Leite, 56%, Onyx, 44%. Em Rondônia, Marcos Rogério, do União Brasil, tem 52%, Marcos Rocha, do PL, 48%, estão empatados na margem de erro. Santa Catarina, aqui uma vantagem muito grande para Jorginho Melo, que é o candidato de Bolsonaro por lá, 67%. Décio Lima, do PT, 33%. Em São Paulo, já falei aqui da IPEC. Em Sergipe, Rogério Carvalho, que é do PT, e o Fábio, do PSD, estão numericamente empatados, cada um deles aí com 50%, então haja coração. Então quem quiser acompanhar tudo isso aqui que eu falei, resumidamente, né, e claro, ficar atento ao que está acontecendo no Brasil, qual é, né, digamos assim, o impacto de um resultado pró-Lula ou pró-Bolsonaro, acompanhe no Politizando. A gente vai acompanhar antes, já trazendo notícias do exterior. A gente vai entrevistar algumas pessoas, bater um papo, fazer uma avaliação do que pode acontecer com a vitória de um ou de outro, seja em São Paulo, nos principais colégios eleitorais, e também como é que já fica o cenário para 2026. Tá cedo? Tá.
Mas olha, já tem gente se apresentando como sucessor desse ou daquele. Eu quero trazer aqui alguns comentários e a participação de muitas pessoas especiais. Fica o convite, então, quem assistir esse vídeo aqui no dia 30 até às 15 horas, venha acompanhar com a gente. Se você assistir depois, vai ficar salva essa live aí, que promete ser uma super live. E vai ser realmente um momento interessante aqui, a gente ver qual vai ser o impacto de uma vitória para um lado ou para o outro. E vamos ter tudo ao vivo aqui com uma cobertura muito especial. Pessoal, então é isso, valeu e até o próximo vídeo no canal Politizando. Se puder, compartilha isso aqui, vamos trazer mais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais e muito obrigado. Agradecer porque ao longo desse processo todo, desde o começo do canal, eu venho trazendo as pesquisas, comentando, analisando com vocês. Foi uma experiência bacana e o canal continua. Quando passar o segundo turno, o canal está aqui firme e forte, lutando por um projeto nacional de desenvolvimento. Valeu e até mais!